Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em honra ao único Deus que existe. Somente é Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo que destrói todo o mal. Glória a Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que vamos ler nesse dia. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 12. Lemos assim a palavra do Senhor. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. Até aqui por enquanto, para a gente lembrar o que a gente já leu. Ficamos de ler mais duas trombetas para completar 7 trombetas. Já lemos nas pregações passadas até a sexta trombeta. Perdão, até a quinta trombeta. Ficou duas para ler. Ficou a sexta e a sétima. Faltou ler a sexta e a sétima. As 7 trombetas, como estávamos vendo, as 3 últimas, número 5, número 6 e número 7, elas são chamadas de 3 ais. O primeiro ai, que é o número 5, trombeta de número 5, já vimos que são aqueles gafanhotos que causará dor como uma picada de escorpião. E paramos aqui exatamente nesse versículo, onde lemos: o primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. Vamos ler, em nome de Jesus Cristo, os próximos ais, as últimas trombetas. Vamos ler versículo de número 13, capítulo de número 9, livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo de Jesus, somente que destrói todo o mal. O sexto anjo tocou o seu chofar e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha o chofar: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E eles foram soltos. Esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. O sexto anjo, ele toca o seu chofar, a sua trombeta, né? Chofar e trombeta são sinônimos. Chifre de carneiro. O instrumento utilizado para alerta, o chifre de carneiro que é soprado. A sexta trombeta, o sexto anjo, ele toca a sua trombeta e no céu, no reino de Deus, lá tem um altar de ouro, como já vimos. Inclusive, debaixo desse altar estão as almas dos que já morreram em Jesus Cristo, como lemos já nos capítulos passados. O apóstolo João, ele vê e ele ouve uma voz, quando o anjo toca o seu chofar, o sexto anjo toca o sexto chofar, logo surge uma voz dos 4 chifres do altar, dizendo assim, dizendo para o anjo que tocou a trombeta: vá e solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Como assim os 4 chifres do altar? Minhas irmãs, a Bíblia diz que Moisés, ele viu o altar, a arca da aliança, o tabernáculo que tem no reino de Deus no céu. E Deus ordenou para ele assim: faça tudo conforme você está vendo. A Bíblia diz isso. E Moisés fez o altar, o incensário, a arca da aliança, tudo conforme ele viu no céu. Ele replicou, ele fez uma réplica, uma imitação. O altar,
ele é quadrado, e em cada quina do altar, em cada ponta do altar, tem um chifre. Então, só para explicar, foi dessas 4 pontas do altar que está no céu, né? Não o que Moisés fez, mas do que está no céu, que João ouve dos 4 chifres do altar, porque um quadrado tem 4 lados, 4 pontas. João ouve uma voz dizendo ao anjo que tinha tocado a trombeta: vá e desamarre os 4 anjos que estão amarrados, presos, junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele existe, ele está na terra e existe até hoje. Inclusive, esse rio, ele também vai secar no fim dos tempos. Mas até agora isso aqui não aconteceu no livro de Apocalipse, e vamos ver isso mais para frente. Esse rio Eufrates, ele marcava, né, a fronteira entre a Babilônia e o reino de Jerusalém, de Judá, na época do rei Salomão. Por isso que por muitas vezes você vai ler a Bíblia e você vai ouvir que o cativeiro de Israel é além do rio Eufrates, do outro lado do rio Eufrates. Porque a Babilônia, ela fica, se você está em Israel, a Babilônia ela fica do outro lado do rio Eufrates. E a Bíblia aponta aqui que há 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E eles serão soltos. E esses 4 anjos estavam preparados, diz a Bíblia aqui, para aquela hora, dia, mês e ano. E eles foram soltos com um propósito de matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Diz o apóstolo João: eu ouvi o número. Isso parece aterrador, né? A gente, quando lê isso aqui pela primeira vez, ou até pessoas que já leem a Bíblia há muito tempo, quando lê isso aqui, é tentado a sentir medo, mas o que eu vejo aqui nesse texto não é uma mensagem de medo. Esses anjos, obviamente, esses 4 anjos que saem, estão amarrados e vão ser soltos para matar 1/3 da humanidade, obviamente são demônios. Porém, o que eu vejo aqui não é uma mensagem de medo para os filhos de Deus. O que eu vejo nesse texto aqui é muito pelo contrário, é uma mensagem do controle de Deus sobre todas as coisas. Veja como o texto diz no capítulo de número 9, que estamos lendo, mas no versículo de número 15. E eles foram soltos, esses 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e anos. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número. Perceba aqui como o apóstolo, ele, por graça e misericórdia de Deus, ele explicou bem explicado de que o anjo que tocou a trombeta, ele está com a trombeta primeiramente porque Deus deu a trombeta para ele. O anjo de Deus, ele tem a trombeta e ele só toca quando Deus permite. E quando ele toca a trombeta, Deus dá uma ordem para ele soltar 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E quando esses 4 anjos saem, são soltos para matar 1/3 da humanidade, Deus decide a hora, o dia, o mês e o ano. Então, o meu propósito e o propósito da Bíblia, o propósito da mensagem de Deus não é deixar você com medo. É mostrar para você o controle de Deus sobre tudo e sobre todos. Sobre demônios, sobre anjos, sobre atos proféticos, sobre sinais proféticos, sobre o destino de 1/3 da humanidade, sobre a catástrofe que vem depois, sobre a catástrofe que já aconteceu antes. Todas elas estão determinadas em um dia, em uma hora, em um segundo, em uma semana, em um mês, em um ano específico, e é Deus quem decide todas essas coisas. Eu quero que você reflita, eu quero, mas vai do seu querer também. Você faz se você quiser. Eu quero que você sempre guarde essa mensagem na sua mente.
Esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e anos, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Perceba aqui que Deus ele é tão poderoso que nem o mal tem poder sobre o dia, nem sobre a hora, nem sobre o mês, nem sobre o ano em que vai agir. E Deus ainda coloca limite. Deus permite que haja, Deus permite que o mal seja solto para matar a humanidade, mas não é toda a humanidade. É apenas 1/3. Deus é quem decide a catástrofe, a data, o dia, a hora, o ano e a quantidade da catástrofe. Então perceba que quando falamos que Deus é soberano, não é simplesmente uma palavra que repetimos direto, Deus é soberano. Não, estamos falando aqui de que realmente Deus é soberano. E Deus comanda todos os exércitos que existem. É por isso que o nome dele é Senhor dos Exércitos. Não é senhor do exército, mas dos exércitos. Porque ele comanda o exército de anjos, ele comanda. Ele é quem dá ordem para o exército do mal, permissão ou não permissão para agir. Deus comanda o exército das aves, dos animais e dos homens que marcham sobre a terra. Vamos ver alguns detalhes que o texto nos dá também sobre esses cavaleiros que foram soltos. 200 milhões. Versículo de número 17. Os cavalos que vi na visão eram assim. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como a íris e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saem da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras com cabeças, e com elas eram capazes de ferir. Perceba aqui que o mal ele é solto para matar 1/3 da humanidade. João ele vê a aparência desse mal, esses cavaleiros. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como a íris e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca dos cavalos eles lançavam fogo, fumaça e enxofre. A própria Bíblia explica que esse fogo, a fumaça e o enxofre são as pragas com as quais esses anjos destruidores vão destruir 1/3 da humanidade. Esses demônios destruidores vão destruir 1/3 da humanidade. Toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus Cristo somente. Veja aqui, versículo de número 20. O resto da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas ao que haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver ou ouvir nada. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos. Glória a Jesus Cristo somente. Aleluia. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, do uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Glória a Jesus Cristo somente. Glória a Jesus Cristo somente. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus da glória. Glória ao Senhor que tem todo poder, todo comando, todo domínio, toda autoridade. Todo poder é dado ao Senhor Jesus Cristo da glória. Aleluia! Louvado seja o Espírito Santo que nos capacita. Louvado seja o Espírito Santo que não nos deixa temer. Louvado seja o Espírito Santo que decide tudo e decide todos. Decide tudo no céu, na terra, debaixo da terra, acima do céu. Decide tudo. Ele comanda tudo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus não nos deixa. Glória a Jesus Cristo somente que nos capacita para pregar o seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo somente. A presença do Espírito Santo nos protege. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus somente, porque nada nos fará deixar de pregar. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Jesus Cristo somente. Aleluia. Glória a Jesus somente. Seguindo para o capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que destrói o inimigo. Aleluia. Capítulo de número 10. Deus, ele manda aquelas pragas. Aleluia. E o povo ainda assim não se converte. Não deixa de adorar o que as suas próprias mãos fizeram. Continuam adorando demônios, ídolos de ouro, prata. Continuam usando drogas. Continuam na imoralidade sexual e cometendo roubos. Seguimos o capítulo de número 10. Versículo de número 1. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões com vozes que falavam. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: segue o que disse os 7 trovões e não o escreva. Após as pragas que o Senhor manda, nem mesmo assim o povo da terra ele se converte. Mas então João vê um anjo poderoso descendo da parte de Deus, descendo do céu. Ele estava envolvido em uma nuvem, havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Esse anjo ele segurava um pequeno rolo que estava aberto na mão dele. E ele segurava esse pequeno rolo aberto em sua mão e ele coloca o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra e ele dá um alto brado como o rugido de um leão. Quando esse anjo ele brada, esse anjo da parte de Deus ele brada, ele grita, soaram 7 trovões. E esses 7 trovões tinham vozes que falavam algo. Quando esses 7 trovões começam a falar, João está prestes a escrever, mas vem uma voz do céu e diz para João: sele o que os 7 trovões disseram e não escreva. Então, minhas irmãs, João ele até ia escrever o que os 7 trovões disseram. Mas uma voz do céu veio a João e disse: não escreva. Não escreva. Então não dá para saber o que esses 7 trovões falaram. Deus assim o quis. Versículo de número 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há. Ele jurou dizendo assim, olha, não haverá mais demora. Ao contrário, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar o seu chofar, o plano oculto de Deus será cumprido e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas, esse anjo, depois dos 7 trovões falarem para João, o que a gente não sabe, o que João não pôde escrever, o mesmo anjo que ele viu descendo do céu, bradando, com um rolo escrito na mão, aberto, ele levanta a mão direita e ele jura. Ele jura por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há. E ele jura dizendo assim, não haverá mais demora. Ao contrário, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar seu chofar, o plano oculto de Deus será cumprido, e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas. Ou seja,
Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar o seu chofar, nesses dias será cumprido o evangelho de Jesus Cristo. Será cumprido todas as mensagens que os profetas entregaram. Será cumprida todas as mensagens que os servos de Deus entregaram. Em outras palavras, acontecerá a vinda de Jesus. Versículo de número 8. A seguir, a voz que eu havia ouvido do céu, a seguir, a voz que eu havia ouvido do céu, falou-me novamente e disse: Vá, pegue o rolo aberto na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, mas depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A mesma voz que disse a João: não escreva o que os 7 trovões disseram, agora essa mesma voz diz: vá até o anjo que está com o rolo na mão e sobre os pés sobre o mar e sobre a terra, e com os pés sobre o mar e sobre a terra, pegue o rolo que está na mão dele, coma-o. João pede ao anjo que lhe dê esse rolo. A voz diz que João deve pegar. João se apresenta diante do anjo e pede. O anjo o dá, mas também diz que João deve comer. Na boca o gosto do rolo é doce. No estômago o rolo é amargo. Então é dito a João: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Outro dia estávamos pregando aqui que assim é o Evangelho. O que João comeu foi a palavra de Deus para que ele pudesse entregar essas palavras para muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como o profeta Ezequiel também teve que comer um rolo que era doce como mel. E é como a gente sempre diz, na boca o evangelho é doce, mas quando você leva ele para dentro do seu interior, para que ele faça uma mudança em você, às vezes é amargo, não é verdade? Falar, pregar, eu estar aqui, falar é muito bom. Muitas vezes é difícil viver, não é verdade? Capítulo de número 11, vamos ler e terminar a pregação, lendo uma parte do capítulo de número 11. Deram-me um caniço, capítulo de número 11, versículo de número 1. João continua dizendo, capítulo de número 11, versículo de número 1. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Após João comer o rolo, que é doce na boca e amargo no estômago, também lhe é dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e dizem a ele: levante-se e meça ao templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Agora, João ele deve medir o templo, porém, segue o versículo do número 2. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não meça,
porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Sabemos que o templo e o altar de Deus, ele fica no céu. Porém, aqui, além de ter o templo e o altar de Deus, a gente vai saber agora se esse templo ele está na terra ou no céu. Como é que a gente sabe se ele está na terra ou no céu? Porque no versículo de número 2 é dito a João: exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. A gente poderia, na primeira vista, pensar que esse altar e esse templo que João ia medir era o mesmo altar que João ouviu as vozes das trombetas, dos 4 chifres. Mas a gente sabe que não é o mesmo altar, não é o altar que está no céu, no reino de Deus, no trono de Deus. Por quê? Porque a parte exterior do templo foi dada aos gentis. E esses gentis, eles vão pisar a cidade durante 42 meses. Então a gente sabe de uma coisa: esse altar e esse templo que está sendo referido aqui, ele não está no céu, ele está em uma cidade. E até porque no céu não entra, entre aspas, gentis. Gentis aqui não é uma palavra para dizer pessoas de outras nações. Gentis aqui quer dizer pessoas pagãs. Claro que de várias nações, mas pessoas pagãs, pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Então, se a gente parar para pensar que o pátio do templo vai ser invadido pelos gentis, os gentis, o templo, ele está na cidade santa, e essa cidade, que é chamada de cidade santa, ela vai ser pisoteada pelos gentis durante 42 meses, a gente sabe que não está no céu. A cidade santa, obviamente, aqui referida é Jerusalém. Agora vamos atentar aqui para esse 42 meses. O que quer dizer? Por que essa parte exterior do templo tem que ser excluída, não deve ser medida? Os gentis vão entrar, vão pisotear, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Preste atenção no que está sendo dito. Não é que eles vão pisar na cidade. Que eu, Tiago, eu posso pisar em Belo Horizonte, eu posso pisar em uma cidade. Mas aqui, o sentido da palavra é eles moerão, eles vão esmagar a cidade santa durante 42 meses. Sabe, tem uma relação muito interessante esses 42 meses. Vamos ler o livro do profeta Daniel, para a gente entender um pouco melhor acerca desses meses. Livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Daniel está aqui se referindo ao anticristo. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 25. Daniel diz assim acerca do anticristo, olha. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as estações e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Sabe, 42 meses dá um total de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, um tempo mais 2 tempos, 3 tempos mais meio tempo, 3 anos e meio.
A diferença é que aqui no livro de Daniel, pelo menos nessa parte aqui, não especifica que são anos, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pode ser anos, pode ser semanas, pode ser dias. Por que não semanas? Já que a gente vê 70 semanas no livro de Daniel. É porque lá no capítulo de número 12 do livro de Daniel, capítulo de número 12 do livro de Daniel, no versículo de número 11, o anjo diz assim para Daniel, olha, Daniel 12, versículo de número 11. Desde o tempo da retirada da oferta queimada regular até a colocação da abominação que causa a desolação, haverá 1290 dias. A abominação que causa a desolação, a abominação desoladora, é o anticristo. Se a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Jesus vai falar assim, olha, quando vocês virem a abominação que causa desolação, a abominação desoladora no lugar sagrado, é o tempo em quem estiver em Judá correr para os montes. O anjo aqui fala para Daniel que desde o tempo da retirada da oferta queimada regular do terceiro templo até a colocação da abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então imagina o seguinte, está lá o terceiro templo de Jerusalém, os judeus estão sacrificando oferta regular de manhã e no final da tarde. Do dia em que parar essa oferta, que for cortado, que for abolido, que for proibido essa oferta, até que o anticristo ele entre dentro do templo, haverá 1290 dias. Então, quando as irmãs e se eu tiver vivo também, se a gente tiver vivo, quando aparecer no jornal, o terceiro templo de Jerusalém deixou de ter oferta. Pronto, daquele dia em diante, pode contar 1290 dias que o anticristo entra lá. 1290 dias. A gente acabou de ler no livro de Daniel, no capítulo de número 7, versículo de número 25, que esse anticristo, as pessoas, os santos, os justos, serão entregues a ele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Agora, por que eu estou dizendo que são 3 anos e meio? Porque 1290 dias dão exatamente 3 anos e meio. E sabe o que é interessante? 3 anos e meio? Vamos voltar lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 11 novamente, versículo de número 2, diz assim, olha, vamos ler. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Me diga aí quantos meses tem 3 anos e meio? 42 meses. 42 meses tem 1290 dias. 42 meses são 3 anos e meio. No livro de Apocalipse, sempre que vamos falar do anticristo, sempre aparece algumas dessas 3 opções. 3 anos e meio, 1290 dias ou 42 meses. No livro de Daniel, aparece um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
No livro de Apocalipse aparecem 42 meses, 3 anos e meio e 1.290 dias. Todas essas opções vão sempre acabar no número 3,5. 1.290 dias são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 3 anos e meio. 42 meses são 3 anos e meio. Então, tudo indica que esse um tempo mais 2 tempos mais meio tempo são 3 tempos e meio. E o livro de Apocalipse indica que esses 3 tempos e meios são 3 anos e meio. Amém? Vamos ler, continuar lendo. Uma coisa que é interessante é que o livro de Apocalipse, o livro de Daniel também, ele diz que o anticristo ele fará uma aliança com todas as nações de 7 anos. Porque, obviamente, ele vai vir com uma boa face, vai agradar todo mundo vai achar que ele é um homem de paz. Ele vai fazer uma aliança com todas as nações, vai iludir todo mundo, vai fazer uma aliança de 7 meses, perdão, de 7 anos. Só que diz a palavra do Senhor que na metade da aliança, ou seja, na metade dos 7 meses, perdão, 7 meses, eu tô aqui com 42 meses na cabeça. O anticristo ele vem, ele vai fazer uma aliança de 7 anos com todas as nações. Na metade do contrato, na metade dos 7 anos, ele vai revelar sua verdadeira face, vai começar a pisar em todo mundo. Ele vai chegar no poder, e quando ele chegar no poder, ele vai começar a pisar em todo mundo. Sabe qual é a metade de 7? 3,5. 3 anos e meio. Glória a Jesus Cristo. Então, tudo indica que o anticristo ele vem, ele vai fazer uma aliança falsa com todas as pessoas que não conhecem a Deus de 7 anos. 7 anos ilusórios de falsa paz. E na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois, ele vai começar a se revelar, vai pisar todo mundo, vai pisar Jerusalém, destruir tudo e perseguir os cristãos. Por 3 anos e meio também, para completar os 7 anos. Vamos ler, continuar lendo o livro do Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 2. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Agora aparece aqui no livro de Apocalipse as 2 testemunhas do Cordeiro, as 2 testemunhas de Deus. Eles profetizarão, eles virão à terra, eles profetizarão durante 1.260 dias. A palavra de Deus diz que estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Mas o que isso quer dizer? O que tem a ver o candelabro com oliveira? Vamos lá no livro de Zacarias para entender. O livro de Zacarias já profetiza acerca das 2 testemunhas de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, livro de Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Olha como Zacarias fala. Então o anjo que falou comigo voltou e despertou-me como se ele estivesse chamando alguém que dormia. E me perguntou, o que você vê? Eu respondi, vejo um candelabro todo de ouro,
com uma vasilha no ponto mais alto, 7 lâmpadas e 7 tubos que levam as lâmpadas do ponto mais alto. Junto delas estão 2 oliveiras, uma à direita da vasilha e a outra à esquerda. Perguntei então ao anjo que falava comigo: que são essas coisas, meu senhor? O anjo que falava comigo perguntou: você não sabe o que são? Eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Que é você, grande montanha? Você se tornará uma planície diante de Zorobabel, e ele colocará a pedra angular no lugar enquanto todos clamam: que maravilhoso, maravilhoso! Esta mensagem do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançarão o fundamento desta casa, e suas mãos também a concluirão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou-me a vocês. Pois ainda que alguém não tenha em alta conta o dia da ocorrência dos acontecimentos menores, com certeza se alegrará ao ver o prumo na mão de Zorobabel. E esses 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Repliquei ao lhe perguntar: o que significam as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Depois fiz a pergunta outra vez: que significam os 2 galhos de oliveira que vertem azeite dourado por meio de 2 tubos de ouro? E ele indagou: você não sabe o que são? Respondi: não, meu senhor. Ele me disse: esses são os 2 ungidos com azeite. Eles estão com o Senhor de toda a terra. Zacarias, embora ele não tenha visto a face das 2 testemunhas, ele viu a representação delas. 2 galhos de oliveira que vertem azeite dourado. E ele pergunta ao anjo que estava conversando com ele: que são esses? O anjo fala: esses são os 2 ungidos com azeite. Eles estão com o Senhor de toda a terra. Por isso que no capítulo de número 11, no versículo 4 do capítulo de Apocalipse, por isso que no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 4, João ele explica assim, olha, sobre as 2 testemunhas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Eu acho interessante como João, ele fala assim: 2 oliveiras e 2 candelabros que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Ele fala exatamente como o anjo do livro de Zacarias fala. Esses são os 2 ungidos que estão com o Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Vamos ver mais detalhes sobre essas 2 testemunhas? Versículo de número 5. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deverá morrer dessa forma. Elas têm a autoridade para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes desejarem. Algumas pessoas, minhas irmãs e meus irmãos, dizem que essas 2 testemunhas, na verdade, são a igreja do Senhor. Eu acho essa explicação completamente incabível, porque o livro de Zacarias ele deixa bem claro que essas 2 testemunhas, esses 2 galhos de oliveira que vertem azeite dourado e que permanecem diante do Senhor de toda a terra, o livro de Zacarias deixa bem claro que são realmente 2 pessoas específicas e não um grupo de pessoas. Porque a igreja, primeiro, que a igreja ela não são 2, a igreja de Deus ela é uma só. E segundo, que ainda que não sejam homens da terra, que sejam anjos,
ainda assim são dois anjos ou duas pessoas específicas. Porque a igreja de Cristo é sempre representada como uma só. Um corpo, uma ovelha, uma noiva, uma esposa do cordeiro. Mas aqui não é uma testemunha, são duas testemunhas. Algumas pessoas explicam, têm a explicação de que possa ser Moisés e Elias, pelo poder que é dado a essas testemunhas, semelhante à autoridade que foi dada, por graça e misericórdia do Senhor, a Moisés e Elias. Moisés e Elias foram profetas que receberam autoridade a mando de Deus para ferirem a terra e também para destruir o chuveiro para que clamassem. Eu não sei, porque a Bíblia não diz quem são, se são Moisés, se são Elias, se são outros profetas, não diz. Tudo que diz é que são enviados da parte do Senhor. Então, minhas opiniões próprias, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho, para pregar o que Jesus me afirma, para pregar o que Jesus me explica. Então, eu não vou ficar aqui de teorias. Amém? O que precisamos saber é que são duas pessoas enviadas da parte de Deus e que têm autoridade para fazer sinais e maravilhas de terra para o glória de Jesus Cristo. Como vai acontecer com essas pessoas e acabar a pregação? Versículo número 7. Quando eles verem terminado o seu testemunho, a besta que do abismo matá-los, vencer e matá-los. Os corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome, de sua condição espiritual, é Sodoma, Egito, a cidade onde seu Senhor foi executado em uma cruz. Eu sei, há pouco tempo, o capítulo 11, do livro de Apocalipse, acabou de chamar Jerusalém de cidade santa. Mas agora vemos que Jerusalém não é tão santa assim. Quando Deus ele fala a cidade santa nesse capítulo, percebam, entendem que Jesus ele escreveu isso para um povo judeu, nascidos e também convertidos. A um povo que, em sua estrutura mental, no seu pensamento, melhor dizendo, no seu pensamento, tinha a mentalidade de que a Terra Santa era Jerusalém. Então não tem jeito melhor para explicar a uma pessoa, para se referir a Jerusalém para um judeu, dizendo Terra Santa. Mas agora vemos que as testemunhas, quando elas terminarem o seu testemunho, o anticristo vai atacá-los, vencê-los e matá-los. E os corpos das duas testemunhas ficarão expostos na rua principal de Jerusalém. Por que eu estou dizendo que é Jerusalém? O texto aqui diz que é Jerusalém. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual, é Sodoma, e a cidade onde seu Senhor foi executado em uma cruz. A cidade onde meu Senhor foi executado em uma cruz é Jerusalém. Temos que Jerusalém, por causa da sua condição espiritual, é chamado de Sodoma e Egito. Infelizmente, a gente não tem como chamar uma cidade dessa de cidade santa, né? Sodoma é sinônimo de prostituição. Egito é sinônimo de idolatria. E vamos só parar para pensar aqui que o anticristo também vai estar lá. Tanto que o anticristo ele vai pendurar os corpos das duas testemunhas na rua principal de Jerusalém.
versículo de número 9. Pessoas de todas as nações, tribos e línguas e povos, pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, verão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Quem vai estar lá também em Jerusalém, nesse dia, vão ser pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações, gentis. Perceba que nesse ponto da história, Jerusalém já foi totalmente profanada. Na verdade, nos dias de hoje, ela já é. Porque temos gentis lá, morando lá. Os árabes, humanos, pessoas de outras nações. O que para um judeu é vergonha. Mas perceba que aqui, os gentis que pisarão a cidade durante 42 meses, aqui estão também comemorando a morte das duas testemunhas. Jerusalém já não é mais o lar judeu. Agora dá espaço a pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. 10. As pessoas viventes na terra celebrarão por causa deles. Celebrarão porque esses dois profetas os haviam atormentado muito. Percebam que agora o texto declara duas são dos profetas.